percebi que muita gente ama Deus, mas não sabe como se encontrar com Ele no dia a dia. Você quer se aproximar de Deus, mas não sabe como manter uma constância? Eu já estive exatamente nesse lugar. E foi nesse processo que nasceu a papelaria. Então, prazer, eu sou a Nai. Seja muito bem-vinda à minha mesa para o nosso encontro de hoje com Deus e entre amigas. Eu estou, assim, muito empolgada para o vídeo de hoje. E enquanto eu arrumo, assim, a nossa mesa, eu vou te explicar o que vai acontecer. Não repare na bagunça, que realmente é um encontro entre amigas. Enquanto a gente conversa, eu quero te mostrar um pouquinho na prática do que é uma oficina devocional. Então, assim, às vezes eu não vou estar olhando para vocês porque eu estou aqui produzindo algo. E depois tudo isso vai fazer sentido, vocês vão entender. E eu quero que vocês se sintam aqui na minha casa, na minha mesa. Deixa eu primeiro contextualizar vocês. No dia que eu estou lançando esse vídeo, é o encerramento do nosso desafio que está acontecendo lá no Instagram. Tanto no meu perfil pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês, quanto no perfil da papelaria. E a gente está encerrando esse desafio exatamente com uma oficina. Vamos começar do começo? Porque eu quero que tudo faça sentido para vocês. Há 5 anos atrás, gente, 5 anos atrás, eu tive um encontro assim surreal com o Senhor. Eu sou crente desde praticamente de berço, desde muito pequenininha. Meus pais se converteram e eu tinha 3 aninhos de idade. Então, desde sempre eu frequento a igreja, sou crente evangélica. E só que aí depois de muito tempo, assim, depois de muito tempo mesmo, eu já estava casada. E eu tive um encontro pessoal com o Senhor, como realmente se eu estivesse me convertendo naquele momento, sabe? E o Senhor me chamou para um encontro pessoal, íntimo e muito profundo com Ele. Eu costumo falar que antes eu conhecia Deus de ouvir falar, assim como todo mundo que frequenta a igreja, ou até se diz realmente que é crente, mas hoje eu entendo que só depois que você tem um encontro verdadeiro com Deus é que você conhece que tem um pai, sabe? Você passa a ter um relacionamento com Ele. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu passei a ter um relacionamento. Então, o que é um relacionamento com Deus? Gente, eu li a Bíblia esporadicamente. Eu orava pra dormir, orava quando acordava, orava pra comer. Tudo isso que são coisas que parece que faz parte da vida, da rotina de um crente, né? Mas nessa época, quando eu tive um encontro assim real com o Senhor, eu entendi que não era um relacionamento, porque relacionamento se coloca assim no lugar de um casal. Relacionamento é diferente, você não se comunica só com o seu marido, com o seu namorado, quando você precisa de algo ou só fica agradecendo ele. Sabe assim, você tem uma conversa, é um relacionamento íntimo. Então você conversa, você sai, você cria planos, projetos, você chora, mas compartilha suas dores, suas ansiedades. E um relacionamento com Deus, assim, é disso pra muito mais. Eu fui ter esse entendimento só depois, quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu lembro que minhas amigas falaram, a gente combinou entre as amigas, né? Ai, vamos ler a Bíblia esse ano? Vamos. E eu já tinha tentado ler a Bíblia inteira algumas vezes. Nunca saí de Gênesis. E vai vendo assim se você já passou por isso, ou se você está nesse lugar que é completamente normal. Assim, é comum, não pode acontecer, mas é comum. E eu tô aqui muito pra te ajudar, te incentivar a ter um relacionamento com Deus. Que foi o que essas minhas amigas me incentivaram. Eu lembro que eu peguei sei lá, se é um desafio, essa meta muito forte pra mim. E de fato, eu comecei a ler a Bíblia e eu li a Bíblia inteira pela primeira vez. Eu não lembro em que ano foi isso, gente, mas já deve ter, sei lá, uns 7, 6 anos. Uns 6, por aí. E aí, eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ficar tão apaixonada por Deus. Tão apaixonada por Deus, que eu ficava assim, desacreditada, gente, de estar na igreja há tanto tempo e não conhecer esse Deus que eu estava conhecendo simplesmente por estar lendo a Bíblia. E aí, o que eu quero te falar? Existem alguns pilares para que você
tenha um relacionamento com Deus. Existem algumas disciplinas que a gente precisa introduzir na sua vida. E aí você me fala assim, eu vou pedir para que você não saia do vídeo. Porque você pode falar assim, ai, de novo, ler a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia. Tipo, gente, quando a gente não tem o hábito de ler a Bíblia, assim como eu não tinha, realmente parece uma coisa muito chata. Parece uma coisa muito chata. Até pior, até pra quem não gosta de ler. Aí que na sua cabeça, ó, se torna algo realmente muito chato. Porque nessa época eu não gostava de ler, nada, assim, não gostava de ler. Hoje eu amo ler. E tudo isso começou com a leitura bíblica. Mas dá pra ter prazer lendo a Bíblia. Mesmo que seja um hábito que você não queira introduzir, introduza por obediência. Pensa assim, eu vou ser disciplinada pela obediência. Porque como que você se diz, como que eu falava que era crente, que era discípula de Cristo, se eu não conhecia ele de verdade? Como que a gente fala que nós servimos a um Deus no qual ele deixou todas as instruções de vida e as instruções de como nós podemos conhecer ele, e a gente não quer ler a Bíblia, porque tudo tá na Bíblia? É a mesma coisa de você começar a namorar, casar com uma pessoa sem conhecer ele, sem sair para conversar, sem ter o convívio. Não tem como, gente, a gente ter um relacionamento com Deus sem ter um diálogo, sem conhecer, sem ter um convívio. E tudo isso nasce, então, de alguns pilares. O primeiro eu já falei, que é a leitura bíblica. O segundo, nem preciso falar, que eu sei que você sabe, que é a oração. E tudo isso eu tenho plena consciência que são disciplinas difíceis de serem colocadas em práticas. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas deixa eu te falar um negócio. O inimigo, ele sabe os pilares que um cristão precisa ter na sua vida. E ele vai atacar exatamente nesses pilares na sua vida. Então, se ele sabe que a Bíblia é importante, a oração é importante, a adoração, que é um outro pilar que é importante, eu costumo falar que é um tripé da vida do cristão: oração, Bíblia e adoração. O inimigo vai atacar nessas áreas. Então, assim como a gente alimenta o corpo, entenda, assim como a gente almoça, toma café, pra nos manter vivos, né? Se a gente não alimenta o nosso espírito, nós vamos morrer espiritualmente. E é essa estratégia que o inimigo, ele usa pra nos atacar, pra que a gente fique desnutrido espiritualmente, pra que a gente fique fraco. Porque dessa forma, gente, sem alimentar o espírito, a gente vai morrendo aos poucos, mesmo estando na igreja. E aí a gente não entende por que a gente passa por tantas dificuldades, tantas crises na nossa vida, e é simplesmente por estar em desequilíbrio nesses 3 pilares. E conforme você for me acompanhando aqui, lá no Instagram, que eu estou retomando assim agora, se você começar a me acompanhar, eu quero te dar dicas exatamente de como introduzir isso, porque, gente, fala sério, eu sei que é difícil ter uma constância. É difícil porque às vezes a gente não gosta de ler, a gente não gosta de orar, a gente não sabe nem o que é adoração. Na nossa cabeça, adoração é louvar. E além de cada uma dessas coisas serem difíceis por si só, ainda tem essas estratégias do inimigo, que se nós não temos esses pilares fortalecidos na nossa vida, é muito mais fácil do inimigo conseguir o objetivo dele, tá? Então eu quero te ajudar a colocar tudo isso em prática, mas não só isso. E aí você vai começar a entender o porquê que eu tô conversando com vocês e pintando uma porcelana. Quando eu tive esse encontro pessoal com o Senhor, gente, eu fiquei tão fortalecida espiritualmente de uma forma assim surreal, coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. Só que depois, e aí isso foi se fortalecendo cada vez mais, meu relacionamento com Deus foi se estreitando cada vez mais. Eu me sentia muito forte espiritualmente, de verdade, porque conforme a gente vai tendo vai amadurecendo esse relacionamento, o Senhor vai nos ensinando. Na verdade, ele vai pegando na nossa mão e ele vai indo para águas mais profundas. Então, cada vez mais a gente se sente fortalecidos, sabe, espiritualmente.
E a gente vai passando por experiências com o Senhor que vai acrescentando, aumentando a nossa fé. E é assim, todas as vezes que eu dobro os meus joelhos para orar, para agradecer alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu agradeço o Senhor e eu falo pra ele que é o meu maior presente. Gente, pensa, o maior presente. Então vamos lá, nós estamos na Terra. Eu poderia falar que o meu maior presente é o meu casamento. A minha filha é um dos meus maiores presentes, a minha família, sabe? Eu sou tão privilegiada e me sinto tão amada com todos esses presentes que o Senhor me proporcionou. Mas nenhum deles supera o meu relacionamento com Deus. Nenhum deles supera. Então, se eu estou aqui hoje falando pra você que nada supera esse presente que o Senhor me deu em poder ter a oportunidade de conhecê-lo e fazer com que ele fizesse parte da minha vida, do meu dia a dia, é porque é isso que eu tô fazendo aqui. Eu quero que você tenha essa mesma experiência. Assim como eu tive esse presente, eu quero que você tenha também. Então eu estou aqui para te incentivar. Só que o que aconteceu? Eu estava muito forte espiritualmente, muito forte. E aí isso durou anos, tá? Anos. Anos quando que eu digo, foram até ano passado. E até, na verdade, até hoje eu tenho um relacionamento com o Senhor, só que ano passado, ano retrasado, vai. Ano retrasado, eu comecei a me sentir estranha. Nesse processo no meu relacionamento com Deus, eu tive algumas crises, sabe? Só que nesse ano retrasado era uma coisa diferente. E aí tudo isso foi desencadeado com a morte da minha mãe. Minha mãe faleceu. E nos primeiros meses, assim, eu não senti tanto o luto. Senti muito, mas nada comparado com o que estava por vir, entende? Então eu lembro que eu não sei, sabe, se foi automático de mim por permanecer mais forte, porque eu tinha meu pai, meu irmãozinho, minha irmã, minha avó, sabe? E aí eles estavam todos nós estávamos sofrendo muito, mas eles estavam sofrendo mais do que eu. Eu entendo isso hoje. E aí, depois de uns 6 meses, quando as coisas. Gente, assim, eu falo isso com muito receio, porque quando eu falo que as coisas começaram a melhorar, parece que eu estou sendo hipócrita, porque até hoje parece que não melhorou. Vou chorar. E eu tenho muito a sensação que isso vai durar pra toda a minha vida. Mas a gente vai aprendendo a viver com essa dor. Só que assim, quando deu mais ou menos uns 6 meses, eu comecei, aí me caiu a ficha. Quando as coisas estavam melhorando pra todo mundo, melhorando muito entre aspas pra todo mundo, aí eu que estava sofrendo muito. E era como se eu estivesse sofrendo sozinha. Porque assim que minha mãe morreu muito recente, nós nos unimos pra sofrer juntos. Só que depois de 6 meses, que aí as pessoas começaram a melhorar um pouquinho, e eu comecei a piorar, eu me vi muito sozinha nesse luto, sabe? Acho que vocês estão me entendendo, né? E aí eu comecei a viver um desequilíbrio muito grande na minha vida. Quando eu digo desequilíbrio, é porque eu entendo que a nossa vida, ela é completa. Nós somos feitos por espírito, por corpo e por alma. E naquele momento a minha alma estava totalmente angustiada. Totalmente. Só que na minha cabeça seria algo normal, né, gente? Eu estava vivendo um luto. Então, na minha cabeça, era um processo natural, mas que passaria. E para minha surpresa, aquilo foi piorando. E eu criei, embora a vida continuasse acontecendo, é como se eu tivesse criado um bloqueio na minha mente de que aquela tristeza seria para sempre. E eu comecei a viver, a experimentar uma tristeza muito profunda como parte da minha identidade, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito alegre.
E sempre que nos meus devocionais, que eu ia fazer devocional sobre o fruto do Espírito, eu analisava, né? Falei, ai, Senhor, onde que eu preciso melhorar aqui no fruto do Espírito? E sempre era na mansidão, no domínio próprio, sabe? Na paciência, esse tipo de coisa. E nunca era na alegria, porque a alegria pra mim era meio que intocável. Eu era muito alegre. Alegre ao ponto de, assim, não importa o que acontecesse, nada abalava a minha alegria. Só que aí eu me dei conta de que a minha alegria, ela estava totalmente abalada. E pela primeira vez na minha vida eu estava sentindo essa parte, sabe? Esse aspecto do fruto do Espírito totalmente abalado na minha vida. E eu não entendia que, assim, é normal por estar vivendo o luto, mas nem o luto pode tirar a nossa alegria, porque a alegria é o fruto do Espírito. Então, o luto, ele nos deixa triste, temos momentos de profunda tristeza, que a gente não tá feliz. Mas nada disso tem a ver com alegria. E, de fato, isso afetou a minha alegria. Daí, o que eu fiz? Comecei a orar, né? Falei, Senhor... Gente, mas não era assim qualquer oração, era uma oração desesperada para que o Senhor me ajudasse nessa alegria. E o Senhor foi me ajudando, tá? Ele foi me ajudando. E aí, assim, o testemunho é longo. Quero chegar no foco logo. Gente, só uma pausa. Eu comecei a pintar aqui, peguei a tinta pra pintar de verde. E eu achei que ficou horroroso. Não gostei. Porque eu quero fazer uma composição aqui assim, sabe? E esse tom de verde ficou péssimo. Então, eu vou lavar esse prato e eu já volto. Prontinho, vou recomeçar. Vou ser rápida, tá? Mas vocês vão entender e vão poder acompanhar o resultado final depois, no final desse vídeo, e entender o porquê de tudo isso aqui. Mas continuando, falamos sobre essa parte da alegria, conclusão. O Senhor restaurou minha alegria e conforme a gente for... Cadê minha tinta? Conforme eu for... Vocês forem me acompanhando aqui, eu posso ir comentando e falando um pouquinho mais sobre o meu testemunho para vocês me conhecendo melhor também. Mas o Senhor foi restaurando minha alegria até hoje. Eu oro e tomo muito cuidado porque essa questão do luto é algo que me pega muito, principalmente depois que a Serena nasceu. Que minha mãe não teve a oportunidade de conhecer ela, de ser vó, que era o sonho da vida dela. Então isso, assim, me pega muito até hoje. Mas o Senhor me curou. E aí, ano passado, o Senhor me deu um entendimento que mudou a minha vida. Eu sempre foquei, depois que eu tive esse encontro com o Senhor, eu sempre foquei muito no meu espiritual. Porque eu acho que talvez você já tenha passado por isso. A gente tem a mania de pensar que pelo nosso espírito ser o ponto de conexão com Deus, essa é a parte mais importante da nossa vida. E assim, não que não seja, mas se o Senhor nos fez como corpo, alma e espírito, você entende que assim como o nosso espírito importa, ele precisa estar forte e fortalecido, o nosso corpo também importa. Senão o Senhor teria nos feito só espírito. Mas assim como o espírito e o corpo importam, a alma também importa. Senão o Senhor teria nos feito só corpo e espírito. Se ele nos fez como corpo, alma e espírito, é porque o corpo, a alma e o espírito importa para ele. Então por que a gente foca só no espiritual? Não sei se você focou só no espiritual. Ou por que a gente foca só no corpo? Talvez quando eu não tinha esse relacionamento com Deus, eu focava só no corpo. Ou na alma. Né? E aí, o que eu quero dizer? A gente precisa viver em equilíbrio. Deixa eu ler uma passagem bíblica aqui pra vocês. Ela tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, acho que é isso. Deixa eu ver. 23. Eu falei isso? Capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos nos santificar inteiramente, por completo. E quando o Senhor voltar, ele precisa ele precisa encontrar um corpo, uma alma e um espírito irrepreensíveis.
A gente não pode ser reprovado, digamos assim, em nenhuma dessas 3 áreas, porque esse pilar, corpo, alma e espiritual, que nos moldam como seres humanos. Ô, gente, eu precisei acelerar o processo aqui, porque senão eu só falo e não consigo terminar. E isso aqui vai fazer total sentido pro nosso vídeo de hoje. Por quê? Ano passado o Senhor me deu esse entendimento da nossa completude. E eu percebi que eu estava focando demais só no espiritual. Eu estava negligenciando tanto o meu corpo quanto a minha alma. Daí o Senhor me ensinou o que eu precisava fazer para recuperar a minha alegria. Lembra o fruto do Espírito que estava totalmente abalado em mim? E eu aprendi sobre uma coisa que se chama contemplação. Que estava adiantando eu conhecer, eu li a Bíblia, eu conhecia um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus criador, mas eu não estava vivendo isso. Eu até vivia no servir, sabe? Eu sempre fui muito de servir na minha igreja, enfim. Então, digamos que tudo aquilo que eu aprendia no meu devocional, eu aplicava no servir. Mas onde ficava a parte da contemplação? E aí, só para você entender. O Senhor, Ele criou o mundo e Ele falou que iríamos sofrer. No mundo nós teríamos aflições. Mas você acredita mesmo que o Senhor criou o mundo, nos colocou nele só para sofrer? Não, Ele também deixou a oportunidade de que nós contemplássemos das coisas criadas por Ele. Vou abrir minha Bíblia porque eu quero compartilhar outro versículo com vocês. Fica em Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Você entendeu isso daqui? Nós conhecemos mais do Criador, os atributos invisíveis dele, o seu eterno poder e a natureza divina. Tudo isso tem sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Ou seja, a criação, todo o universo revela o Criador. Isso significa que tudo o que nós olhamos ao nosso redor, todas as coisas criadas pelo Senhor, a família que Ele nos proporcionou ter, tudo o que Ele fez revela os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina. Gente, isso é maravilhoso. Isso significa que as coisas deixadas pelo Criador são para desfrute nosso. E eu estava negligenciando isso. Gente, todas as conquistas que o Senhor estava me permitindo ter, eu não estava contemplando, eu não estava vivendo e desfrutando desses presentes do Senhor. Eu ficava muitas vezes até pensando que isso não importava, porque eram coisas materiais. Mas se eram coisas materiais que o Senhor estava me proporcionando viver, é porque Ele deixou de presente para mim. Se Ele me deu uma filha, é porque Ele me deu a oportunidade de ser revelado através da vidinha dela. Através da criação dele é que eu posso conhecer um pouco mais sobre os atributos dele, sobre o seu eterno poder e a sua natureza divina. Eu entendi que eu precisava desfrutar mais da vida, que a minha falta de alegria, embora nasceu de um luto, é porque eu não estava desfrutando das coisas criadas por ele, eu já não via mais valor, não via mais sentido na minha vida com a perda da minha mãe. Ele me ensinou a retomar isso e a dar valor para minha alma. A minha alma estava em desequilíbrio no tripézinho do corpo, alma e espírito. E aí o Senhor me fez lembrar, gente, de uma coisa muito maravilhosa. Porque o Senhor, Ele nos criou, ó, já vou parar de pintar. O Senhor nos criou com características especiais. Eu sou de um jeito, você é de outro. E o Senhor me lembrou o quanto eu amo coisas artísticas, o quanto eu amo. A minha amiga até uma vez falou assim, ai amiga, eu preciso de um hobby, eu não tenho nenhum. Eu falei, amiga, eu tenho demais. Eu tenho hobby assim sobrando, eu não tenho tempo pra colocar em prática todos os hobbies que eu tenho. Eu tenho muito hobby e o Senhor me fez lembrar que inclusive isso eu puxei da minha mãe. Minha mãe era totalmente artística, mas assim, eu não sou profissional em
nada, absolutamente nada. Mas eu amo, eu tenho muito prazer em sentar ali na minha máquina de costura e costurar uma roupa que eu não sei costurar. Eu tenho prazer em sentar aqui e estar aprendendo um pouco mais sobre pintura em porcelana, de fazer minhas bijuterias, de fazer a minha maquiagem, minha sobrancelha. Eu tenho prazer nisso. Isso é um dom que o Senhor colocou em mim. E isso revela um pouco também da sua natureza, um pouco dos seus atributos. Porque se ele é um Deus criador, que fez o mar, fez o sol, fez as estrelas, um Deus tão criativo, ele deu uma porçãozinha disso como característica minha. Eu não faço nada com a excelência que ele faz. Meu Deus, eu não sei fazer uma estrela, eu não sei fazer o mar, eu não sei fazer um sol. Mas isso mostra que eu sou filha de um Deus criativo. E ele me deu essa qualidade que ele tem, ele colocou um pouquinho disso em mim. Então, eu não sei se você tem essa característica, se você também gosta, mas o meu convite com essa oficina devocional é: vamos ter um tempo de qualidade com o Senhor? Vamos alimentar não só o nosso espírito, mas também a nossa alma? Eu quis juntar tudo isso numa oficina devocional. Gente, eu tô muito emocionada porque esse projeto, a papelaria, na verdade, ela nasceu há 5 anos atrás. Ela nasceu num dos meus devocionais. Eu amava ferramentas de devocionais, papelaria era minha paixão. Então eu tinha prazer em abrir minha Bíblia, ter um tempo com o Senhor e escrever no meu diário, no meu planner, enfim, eu tinha prazer nisso porque eu sempre amei papelaria. E o Senhor plantou esse sonho no meu coração de criar uma papelaria cristã. E aí, qualquer dia eu posso explicar pra vocês o porquê do nome papelaria, mas assim, é meio que intuitivo, né? Fala de papel e fala de olaria. Só que juntando os dois, papelaria nos remete à papelaria, né? Essa é uma palavra muito parecida com papelaria, que era de fato o projeto iniciado, a papelaria. Só que aí o Senhor me deu esse nome, olaria. Eu não entendi, no início assim, eu não entendi o que significava olaria, fui pesquisar e o Senhor me direcionou a ler Jeremias, quando ele manda Jeremias descer lá na olaria, porque lá na olaria ele ia falar com Jeremias. E é exatamente isso, a papelaria é um lugar onde nós vamos descer para nos encontrar com Deus. Ele vai falar com a gente através da sua olaria. E o melhor, ele é o próprio oleiro. A papelaria foi se reinventando nesses 5 anos. Eu tentei começar uma coisinha no Instagram, não dava certo, porque às vezes a gente tem essa mania de querer atropelar as coisas. Mas de fato, a papelaria ela está muito próxima de nascer como uma loja, como uma tudo ainda não é físico, tá? Vamos orar, porque é meu maior sonho. Mas nós somos uma experiência de devocional criativo. Ah, o que é a papelaria? A papelaria, ela é loja com coisinhas de devocional, de papelaria, de devocionais, de caderninho, ferramentas que vai nos ajudar num devocional, mas ela também é uma experiência. Então nós vamos fazer oficinas devocionais online aqui no YouTube, mas também eu vou fornecer através da nossa lojinha, fornecer os materiais para que você possa também confeccionar e revelar um pouquinho da qualidade do criador que você também pode ter aí dentro de você, aflorar essa parte da criatividade. Enquanto nós estamos produzindo algo com as nossas próprias mãos, nós vamos passar tempo de qualidade em um relacionamento com Deus. As minhas peças ficaram prontas e eu quis confeccionar, produzir elas aqui com vocês para vocês sentirem um pouquinho de como serão as oficinas. As oficinas, elas acontecerão presencialmente aqui na minha cidade. De tempos em tempos eu vou anunciar novas vagas e aí vai ter um valorzinho para que vocês possam participar dessas oficinas. Tenha talvez uma comidinha, ainda vamos ver, cada oficina vai ser de um jeito e vocês vão poder levar para casa alguma peça que vocês produziram com as mãos de vocês. Mas não é só isso, é um valor muito agregado pelo que vai acontecer nessas oficinas. Porque lembra, nós somos uma oficina devocional. Então, enquanto nós criamos algo, nós vamos passar tempo com o Criador. Essas oficinas, elas estão muito em alta, porque é um tempo de presença. Nós vamos estar presente produzindo algo, mas nós também vamos estar presente com outras pessoas, outras mulheres. Nós vamos estar presente com a presença,
com o nosso pai e a gente vai poder passar esse tempo de qualidade em comunhão com as nossas irmãs, mas também um tempo de qualidade com a gente mesma e com Deus. Está acontecendo muito por aí essas oficinas, porque todo mundo está cansado dessa rotina. Nós estamos cansados de tanta informação, de tanta tecnologia, e a gente precisa parar e respirar em um tempo realmente presente. Só que nós temos um propósito ainda maior, que além de tudo isso, de nós podemos estar presentes, produzindo algo, nós vamos estar passando um tempo de aprendizado, alimentando o nosso espírito e também a nossa alma. Ainda não fizemos a inauguração da papelaria, mas nós já temos a página no Instagram. E hoje, o dia que você está assistindo esse vídeo, né, o dia que eu postei esse vídeo, é o dia que nós encerramos um desafio lá na minha página da papelaria, em que a gente esteve por 31 dias lendo provérbios, e a cada dia a gente foi adicionando uma disciplina espiritual no nosso dia, uma disciplina que nutre a nossa alma e também uma disciplina que nutre o nosso corpo. A gente aprendeu a nutrir as 3 áreas que compõem nós como seres humanos: corpo, alma e espírito. E eu quis finalizar esse desafio aqui no YouTube para te apresentar esse projeto tão maravilhoso. Então, as oficinas devocionais e todo o conteúdo que eu vou postar lá na papelaria e também os produtinhos que a gente vai vender é para você que está cansada, esgotada. Você quer ter um relacionamento com Deus, mas não sabe como. Você até já tentou, mas não consegue ter uma constância. As oficinas devocionais e todo o conteúdo que eu vou produzir lá na página vai te ajudar nesse seu processo. Se você está distante de Deus e não sabe como voltar, a papelaria é para você. Eu me coloco assim como sua amiga, sua irmã em Cristo, para te ajudar nessa caminhada. É nítido quão emocionada estou, porque realmente é um chamado que o Senhor me deu e finalmente esse chamado está acontecendo. Eu vou poder sentar à mesa, nem que seja online, com as minhas amigas, com as minhas irmãs, que são vocês. E nós vamos poder produzir coisas juntas, não só pintura em porcelana, pintura em vidro, mas também, sei lá, montagem de bijuteria, produção de velas, produção de mesa posta, tudo isso pra gente ter materiais para nos encontrarmos com nossas amigas, com as nossas irmãs e também com Deus no nosso dia a dia. Eu vou mostrar mais de pertinho como que ficou. Tá muito bonitinho, mas ela ainda não está finalizada, porque depois desse processo essas peças elas vão pro forno pra tinta fixar de fato na porcelana, no vidro. Mas você vê que é um produto artesanal, ele tem suas imperfeições, então você não precisa ser profissional para colocar isso em prática, mas é uma forma muito legal de você passar um tempo de qualidade com a sua própria companhia ou com a companhia das suas amigas produzindo algo, e depois ter essas peças para você ter um tempo seu com Deus. Já pensou fazer um devocional com uma mesinha posta para você e para Deus com as peças que você mesma fez? Então, se você quiser ver como vai ficar finalizado realmente as minhas peças numa mesa posta bem bonitinha, me segue lá no meu perfil pessoal Nai Catarino e também no perfil pessoal Papelaria, que eu vou montar uma mesa bem bonitinha para nós nos encontrarmos lá. Se você gostou desse vídeo, se ele te edificou, se você está tão animada quanto eu para esse novo projeto e quer acompanhar o nascimento dessa minha marca que está nascendo, eu te convido a me acompanhar em todas as redes sociais e se inscrever também aqui nesse canal para você acompanhar tudo, tá bom? Compartilha com a sua amiga, curta esse vídeo e até o próximo.